Nvidia está avaliada em 66 milhões de bitcoins. A Google está avaliada em 54 milhões de bitcoins. A Apple está avaliada em 56 milhões de bitcoins. A Microsoft em 43 milhões. A Amazon em 31 milhões e só existem 21 milhões de bitcoins. Haja de acordo, post do Felipe De Martini no x.com, o que mostra a escassez brutal e absoluta do Bitcoin. A gente não vai conseguir cotar tudo em Bitcoin com o preço atual do Bitcoin. O preço do Bitcoin precisa subir muito em relação ao preço de outros ativos, caso de fato o Bitcoin se torne o novo sistema de reserva global. E eu vi alguém falando esses dias, não me lembro quem, eu acho que foi o Michael Saylor, que disse que ou o Bitcoin vai para zero ou o Bitcoin vai para $1 milhão. E de fato, eu acho que a probabilidade dele ir para zero, e se essa analogia estiver correta, então fica a outra opção aí. Eu achei muito interessante o post do Felipe De Martini, porque coloca em perspectiva quanto que o Bitcoin ainda pode se valorizar, porque aqui a gente tem, claro, algumas das maiores empresas do mundo, mas temos 1, 2, 3, 4, 5 empresas, certo? Imagina só todo o resto do mercado que pode ser precificado em Bitcoin, a diferença de preço que isso não poderia ter. Então, beleza, né? Falando ali sobre a analogia do Michael Saylor, pode ir para zero ou pode englobar aí todo o sistema financeiro global. Então, observem esse trade-off de relação risco e retorno, quanto que pode perder e quanto que pode se valorizar. Eu acho que é um dos poucos ativos aqui do nosso tempo de vida que tem potencial de fazer 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, ainda mais se a gente levar em consideração que as moedas fiduciárias, o dólar, o euro, o real, o peso e assim por diante, estão perdendo poder de compra ao longo do tempo de forma desenfreada. Aqui nós temos um quadrilhão de dólares em ativos no assetmarketcap.com, onde a gente consegue ver o preço de cada ativo. Então temos o real estate, o mercado imobiliário, imagina só isso cotado em Bitcoin, o petróleo, imagina cotado em Bitcoin, imagina só moedas estatais como o yuan chinês, dólar americano, euro deixando de existir e esse valor indo para o Bitcoin. Imagina o ouro sendo cotado em Bitcoin, no ouro digital. É um mundo muito diferente do que temos agora. E falando sobre moedas fiduciárias, que é parte da equação, elas vêm perdendo poder de compra ao longo do tempo. Não adianta, não tem o que fazer. É uma questão de teoria dos jogos. Políticos e burocratas tendem a expandir a base monetária e se beneficiar disso via efeito Cantillon e, claro, a gente que paga a conta via inflação. A dívida está crescendo, não tem saída para a moeda fiduciária e o Bitcoin parece ser uma das principais alternativas. Preço do Bitcoin subindo então no dia de hoje, $68 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo, na verdade meio que no 0 a 0, né? Subiu 0,27%, em reais então $350 mil. E antes de seguir aqui para os próximos temas que eu quero trazer aqui com vocês, eu gostaria de lembrar que se você está pensando em comprar Bitcoin, aqui na descrição do vídeo tem o link de um parceiro do canal, a Bipa. Você provavelmente já conhece a Bipa se você está no Bitcoin há algum tempo. Eles têm taxa zero para compras recorrentes, cashback de 1% em Bitcoin nas compras no cartão de crédito, muito legal o cartão de crédito deles. Segurança e transparência, muita facilidade aqui, eles têm soluções com a Lightning Network, você pode programar o seu DCA no próprio aplicativo, então muita coisa interessante. E qual o benefício do meu cupom? O cupom Satoshi21, cujo link está na descrição. Esse aqui que vocês veem na tela. Então conforme vocês vão comprando, vocês vão ganhando um bônus aqui direto na sua conta, que pode chegar até R$3 mil. Então vale muito a pena utilizar o meu cupom. Se você está pensando aí em comprar Bitcoin na Bipa, link está na descrição. Além disso, temos também o link do WhatsApp do Quem é Satoshi. Se você quer ficar por dentro das notícias em tempo real, com zero delay, entre lá no grupo que é sucesso, tem bastante coisa interessante para sair por lá também. E agora que o preço caiu consideravelmente, o que está acontecendo? O que as baleias estão fazendo, né? E aqui mais uma notícia envolvendo baleias. Fundo Soberano dos Emirados supera R$3 bilhões em exposição ao Bitcoin. Enquanto as sardinhas estão desesperadas, enquanto o preço está caindo, enquanto os índices de medo e ganância estão mostrando medo extremo, as baleias estão comprando. E voltando para o post anterior de precificação de grandes ativos, então quando se precifica empresas em Bitcoin, muda-se a unidade de conta. E pensando em um cenário de Bitcoin
englobando o sistema financeiro global, aí realmente a coisa pode ficar interessante. E talvez seja exatamente isso que as baleias estão percebendo, porque eles têm interesse em uma moeda que não depende simplesmente dos Estados Unidos. E quando eu falo eles, eu estou dizendo boa parte dos grandes players do mundo, como China, como Rússia e outros países, que não querem depender 100% do dólar. Então, existe aí um certo incentivo também geopolítico nessa corrida ao ouro digital. Então, fundos soberanos como o fundo dos Emirados, né, que fez essa exposição aí ao Bitcoin, eles operam com um horizonte de décadas. Eles têm acesso à informação macro estratégica. Eles não fazem alocação tática baseada em emoção. E quando um fundo estatal desse porte aumenta a exposição, isso indica reconhecimento institucional do ativo, enquadramento como classe estratégica e diversificação fora do sistema tradicional. Então, o Bitcoin deixa de ser uma narrativa de varejo e passa a ser, né, um ativo de portfólio soberano, uma reserva estratégica complementar, né, e não é mais então um ativo alternativo marginal. Então, grandes players, além de terem bastante dinheiro, que vão alocar aí no Bitcoin, isso também muda a percepção do Bitcoin do ponto de vista institucional. Fazendo uma leitura geopolítica agora, países exportadores de energia, como é o caso aqui, acumulam ouro, acumulam dólar, acumulam ativos globais. E adicionar o Bitcoin à equação significa incluir aí um hedge monetário, uma exposição a um ativo escasso global e um possível instrumento de competição monetária futura. Então, compras institucionais em momentos de correção, que são os melhores momentos aí para quem pensa no longo prazo, reduzem a oferta disponível, aumentam a concentração de longo prazo e diminuem liquidez especulativa. Eu não sei se eu mencionei aqui, mas antes que eu me esqueça, o disclaimer clássico do canal não é uma dica de investimentos, mas é muito interessante observar o que as baleias estão fazendo nesse momento, baleias essas que provavelmente tem muito mais informação do que nós. Então os mercados acabam amadurecendo quando o comprador muda de perfil. E quando fundos soberanos entram, não é narrativa, é uma estratégia de Estado. O movimento não é apenas sobre preço de curto prazo, mas sobre posicionamento estrutural em um ativo finito. Recentemente, a gente teve a corrida dos metais. A prata disparou em 12 meses mais de 200% em dólar. E agora já corrigiu bastante, corrigiu 34%, mostrando que todo ativo que sobe muito tem potencial maior de volatilidade de correção, que é basicamente o que vem acontecendo com o Bitcoin já há algum tempo. Além disso, nós tivemos a disparada do ouro, que nos últimos 12 meses se valorizou mais de 71%. Então, está havendo uma corrida para ativos escassos, para ativos descentralizados que não dependem de políticos, burocratas, bancos centrais ou de políticas monetárias de países específicos. Então, os metais estão talvez iniciando essa corrida, porque sim, os metais eles existem aí como reserva de valor há milênios. Então, bancos centrais e grandes players já sabem fazer essa estratégia do debasement trade com esses ativos tão antigos. Mas agora, talvez seja uma questão de tempo para que a tecnologia chegue nesses players e que eles aprendam a fazer essa estratégia com outros ativos escassos, descentralizados e antifrágeis, como é o caso do Bitcoin. Para o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o like e principalmente considere fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até breve.